Olá, gente! Hoje eu estou aqui para fazer uma resenha de um livro para vocês. Resenha / comentário, tá? Então, vai ser muito legal. O nome do livro é As Veias Abertas da América Latina. Esse livro é muito legal. Claro que não supera os de biologia, química e física, mas ele é ótimo, tá? Então, ele é do Eduardo Galeano e eu li ele já faz muito tempo, tá? Faz mais de 4 anos que eu li esse livro. Ixi. Mas eu lembro de, nossa, tipo, vou colocar aqui 80% ou mais do que eu li desse livro, porque ele é um livro muito marcante, tá? Então, é muito fácil ele ficar gravado na cabeça. Porque ele realmente traz pra sua realidade tudo, sabe? Não é abstrato. Coisas que... Não que coisas abstratas... então, continuando. Esse livro, ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, ele fala sobre as riquezas. Como que as riquezas de um país pode torná-lo pobre. E a segunda parte, ele fala sobre a questão que o progresso, ele tem mais náufragos do que navegantes. Tá? Deixa eu ler aqui a segunda parte. Ele fala que o desenvolvimento é uma viagem com mais náufragos do que navegantes, tá? Então, muito legal, não é mesmo? Então, vamos começar a falar aqui da primeira parte. A primeira parte, ele fala de como as riquezas dos países latino-americanos os tornaram miseráveis. Primeiro, vamos começar a falar do título, As Veias Abertas da América Latina. Olha só a capa, tudo vermelho, para remeter ao sangue, né? Então ele fala justamente isso, de que a América Latina tiveram suas veias dilaceradas, tá? E como que essa dilaceração repercutiu nas sociedades desses países que foram colonizados, tá? Pelos espanhóis e pelos portugueses, né? Como que, assim, quais foram as consequências dessa abertura, né? Tiveram os vasos rompidos, né? Ele faz um paralelo como se fossem veias do corpo mesmo, né? Então ele fala sobre isso. Então o título já vem aí falando que as veias foram rompidas, não é mesmo? As veias da América Latina foram rompidas pelos colonizadores e as cicatrizes, na verdade, ainda nem cicatrizou essas veias. Eu acredito que, na minha opinião, que essas veias que foram abertas, elas ainda estão abertas, elas não foram fechadas, elas não se cicatrizaram. E se é que elas vão voltar, eu acho que voltar a ser o que era antes, não vai mesmo, claro que não vai, né? Isso é meio que óbvio. Mas essas veias, esses vasos, eles foram rompidos e ainda estão rompidos, tá? Então, é algo interessante a se falar. Então, vamos falar aqui logo, né? Então tá, na primeira parte ele fala que, por exemplo, ele fala do Brasil, fala da Bolívia, fala do México, fala do Chile, fala de todos os países que foram colonizados pelos espanhóis na América Latina. Então, ele fala tudo sobre isso, sobre os espanhóis, e também fala sobre o Brasil, que foi o único aqui na América que foi colonizado pelos portugueses, né? Aí tem a América do Norte, que foi colonizada pela Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim. Então, vamos fazer um paralelo aqui. Então, ele fala que esses países que foram explorados, eles nasceram o quê, gente? Nasceram ricos. Ricos em biodiversidade, ricos em metais preciosos, ricos em terras férteis, tá? Rico em um clima que favoreceu e que favorece a proliferação de vários animais e vegetais. E
de vários metais preciosos, né? Então, sempre foram países ricos. A gente tá matando aqui de países ricos. Aí, só que essa riqueza tornaram esses países muito miseráveis, sabe? Por quê? Porque os portugueses e os espanhóis vieram para cá para explorar isso. Porém, os habitantes dessas nações, na época, eles não perderam apenas as riquezas do país que eles habitavam. Eles perderam a si, eles perderam sua dignidade, eles perderam sua identidade, sabe? Por conta dessa riqueza. Por eles estarem ali num país tão rico, nascerem em países tão ricos, com tantos recursos, eles acabaram sem nada, sabe? Eles perderam mais do que os metais preciosos, mais do que as terras que eram férteis, agora não são mais. Perderam tudo. Quando digo tudo, eles perderam a si, eles perderam sua identidade, tanto que até hoje as pessoas que habitam esses países, eles meio que não têm, às vezes eles nem têm de fato uma identidade bem definida com a sua nação, muitas das vezes, tá? O Brasil é um exemplo disso, né? E realmente esses países, eles tiveram um legado, eles adquiriram um legado muito triste, tá? Um legado que, quando você olha assim de fora, outro país que não seja da América Latina, ele olha para cá, ele lembra de tudo aquilo que esses países passaram e dá para enxergar ainda hoje pobreza, né? Corrupção muito maior do que anteriormente, uma dependência muito grande para com os países desenvolvidos, não é mesmo? Então é isso, gente, ele conta disso e ele faz um paralelo da riqueza dessas nações com os Estados Unidos. Ele fala aqui, ó, as 13 colônias do norte, Estados Unidos, tá, gente? E a importância de não nascer importante. Então ele fala assim, gente, os Estados Unidos, as 13 colônias do norte não nasceram importantes, tá? Eles não tinham muitas riquezas lá nos Estados Unidos. Estados Unidos, a monocultura lá é de milho e algodão. Tá, lá não tem muitos metais preciosos. Até hoje os Estados Unidos, eles importam metais, tá, galera? Eles importam metais. Então, ele fala disso, ó. A apropriação privada da terra na América Latina sempre se antecipou ao seu cultivo útil. Os traços mais retrógrados do sistema de posse hoje em vigor não provêm das crises, mas nasceram durante os períodos de maior prosperidade. Ao contrário, os períodos de depressão econômica apaziguaram a voracidade dos latinos fundiários na conquista de novas terras. Ele dá um exemplo no Brasil aqui, da decadência do açúcar, tal. Agora vamos ver aqui. A legislação norte-americana, na mesma época, assumia um objetivo oposto para promover a colonização interna dos Estados Unidos. Então, eles falam que quando os Estados Unidos, eles distribuíram as terras a $1, gente. Eles venderam as terras, sabe? Para diluir a quantidade de terra nas mãos das pessoas. Então eles ficaram com pouca terra nas mãos de várias pessoas, não diferente aqui do Brasil, né? Diferentemente do Brasil, que a concentração fundiária hoje é uma das maiores, né, do mundo. Então, voltando aqui, ele fala que os Estados Unidos não nasceu importante. É que nem o Japão, gente. Vocês já viram lá no Japão? O Japão é um dos países assim que possui um território muito difícil. Lá tem terremoto o tempo todo, tem tsunami o tempo todo. Lá não tem recursos minerais, são muito... porque os tipos de dobramentos do Japão é dobramento moderno. Então não deu tempo para produzir, né, ouro, prata. Não deu tempo de produzir minérios, tá? E mesmo petróleo. Não deu tempo, porque são dobramentos modernos, diferentemente daqui do Brasil, por exemplo, que são dobramentos antigos, gastos, tá? Então,
lá é um dos países mais desenvolvidos hoje em dia. Os Estados Unidos também, lá quase eles têm que importar tudo dos países pobres, dos países em desenvolvimento, que se é que eles vão se desenvolver um dia, né? Não vamos comentar muito sobre isso. Então é isso. Vamos para a segunda parte. A segunda parte, igual ele já fala aqui, que o desenvolvimento há mais náufragos do que navegantes. Então ele fala do preço do desenvolvimento. Qual o preço do desenvolvimento? É um preço muito caro para aqueles que são subordinados às grandes nações, não é mesmo? E quem são as nações subordinadas? As nações da América Latina, não é mesmo? Então eles foram explorados o tempo todo. Então ele fala aqui do Brasil, quando do ciclo do ouro, do ciclo do açúcar, ciclo da borracha, muito interessante quando ele fala do ciclo da borracha. Ele dá mais detalhes. Ele mostra em Potosí, voltando lá na parte de Potosí, são as minas da Bolívia. Aí ele conta em detalhes o que acontecia nas minas de Potosí. Tá? Então ele conta de quando chovia, descia vários resíduos tóxicos e matavam várias pessoas, várias crianças também, porque trabalhavam adolescentes lá, então os indígenas também trabalhavam lá, eles eram explorados. Ele dá muito enfoque no aguardente, tá? Então eles trocavam os escravos por aguardente. Então ele dá muito enfoque nesse aguardente no livro, tá? Principalmente quando ele está falando dos trabalhadores de Potosí na Bolívia. Mas então, falando aí da segunda parte, né, que ele deixa claro que essa questão aqui de que o desenvolvimento é uma viagem com mais náufragos do que navegantes. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer que, assim, que se fizer uma analogia do desenvolvimento, do progresso com uma viagem no navio, os tripulantes que estão nesse navio, eles vão acabar sendo perdidos ou descartados no caminho, tá? Porque as nações subordinadas às nações imperialistas, elas tiveram todos sugados, né? Elas tiveram todos os seus recursos sugados. E hoje, essas nações, elas se mostram assim, né? Elas se mostram ainda dependentes desses países, né? De primeiro mundo. Então, ele mostra mais essa parte de que, das consequências, sabe? De como que os imperialistas, por exemplo, a Espanha, mesmo a Inglaterra e Portugal, eles enriqueceram nas costas dos países latinos, né? Dos Estados Unidos também, né? Na questão da Inglaterra. Mas aqui ele até faz a comparação que os Estados Unidos, por não ser uma nação tão importante quando se trata de recursos, porque você pode ver que os Estados Unidos eles importam tudo, inclusive petróleo, tá? Lá tem petróleo, mas não é o suficiente, assim, eles realmente não tem os recursos minerais e de combustível tão abundante quanto aqui no Brasil, por exemplo, na Argentina mesmo, na Venezuela, principalmente. Venezuela tem muito petróleo, gente. E assim, é muito importante isso que ele traz, tá? Que ele fala aqui que, em nome do progresso, essas nações destruíram as demais. E as consequências dessa destruição para as nações latino-americanas foram gigantescas, consequências terríveis, que elas são reverberadas até hoje, né? Elas são reverberadas.
no modo de produção, que até hoje, por exemplo, o Brasil é agroexportador até hoje. Não mudou muita coisa lá desde a época da colonização, quando ele era monocultor, escravista ele não é mais, entre aspas, né? Porque ainda tem muito trabalho análogo à escravidão no Brasil. E em diversos países latino-americanos, outros também da Europa, mas aqui realmente, às vezes a pessoa ela não tem condições, então ela continua naquele trabalho, que ele é análogo à escravidão, é semelhante à escravidão. Então, o Brasil ainda ele é embasado ainda, ele ainda tem seus alicerces enraizados na monocultura, na agroexportação, tá? Então, o Brasil ele vende matéria-prima para outros países produzirem tecnologia, tá? E o que mais tem rentabilidade e valor hoje em dia é justamente a tecnologia, não mais a matéria-prima, né? Não mais as commodities, né? Digamos assim, em exceção do petróleo. Né? Mas, então é isso. Essa segunda parte também é bem interessante, porque ele mostra as consequências das nações latino-americanas, as consequências na sociedade das nações latino-americanas, em prol disso, em prol do progresso, em prol do desenvolvimento, né, das outras nações. Então, basicamente, ele fala que as nações latino-americanas, elas tiveram tudo tirado delas. Então, elas serviram de uma base de exploração. Então, só isso. Elas só foram exploradas e deixadas de lado, elas ainda são exploradas até hoje. Ele acaba mostrando um cenário mais atual, assim. Não chega a ser contemporâneo, mas a partir do que ele mostra, você consegue visualizar a contemporaneidade das informações que ele traz no livro. Tá? Então, eu recomendo muito esse livro. Não estou falando para você ler ele agora, que você vai fazer, não, tá? Mas depois eu recomendo que vocês leiam aí quando tiver muito tempo. Agora eu vou ler a introdução para vocês. 120 milhões de crianças no centro da tormenta. A Divisão Internacional do Trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Ela já não é o reino das maravilhas em que a realidade superava a fábula e a imaginação. Era humilhada pelos troféus da conquista, as jazidas de ouro e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como serviçal, continua existindo para satisfazer as necessidades alheias, como fonte e reserva de petróleo e ferro, de cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos destinados aos países ricos, que consumindo-os ganham muito mais do que ganha a América Latina ao produzi-los. Os impostos que cobram os compradores são muito mais altos do que os valores que recebem os vendedores. Como declarou em julho de 1968 Coven Oliver, coordenador da Aliança para o Progresso, falar hoje em dia de preços justos é um conceito medieval. Estamos em plena vigência do livre comércio. Quanto mais liberdade se concede aos negócios, mais cárceres precisam ser construídos para aqueles que padecem com os negócios. Nossos sistemas de inquisidores e verdugos não funcionam apenas para o mercado externo dominante. Também proporcionam caudalosos mananciais de lucros que fluem dos empréstimos e dos investimentos estrangeiros nos mercados internos dominados. Já se ouviu falar de concessões feitas pela América Latina para o capital estrangeiro, mas não de concessões feitas pelos Estados Unidos para o capital de outros países. É que nós não fazemos concessões,
advertiu o presidente norte-americano Woodrow Wilson por volta de 1913. Ele estava convicto: um país, dizia, é possuído e dominado pelo capital que nele foi investido. E tinha razão. Pelo caminho, perdemos até o direito de nos chamarmos americanos, embora os haitianos e os cubanos já estivessem inscritos na história, como novos povos um século antes que os peregrinos do Mayflower se estabelecessem nas costas de Plymouth. Agora, para o mundo, América é tão só os Estados Unidos, e nós, quando muito, habitamos uma subamérica, uma América de segunda classe, de nebulosa identidade. É a América Latina, a região das veias abertas, do descobrimento aos nossos dias. Tudo sempre se transformou em capital europeu, ou mais tarde norte-americano, e como tal se acumulou e se acumula nos distantes centros do poder. Tudo, a terra, seus frutos e suas profundezas ricas em minerais, os homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos, o modo de produção e as estruturas de classes de cada lugar foram sucessivamente determinados do exterior por sua incorporação à engrenagem universal do capitalismo. Para cada um se atribuiu uma função, sempre em benefício do desenvolvimento da metrópole estrangeira do momento. E se tornou infinita a cadeia de sucessivas dependências que tem muito mais do que dois elos e que, por certo, também compreende, dentro da América Latina, a opressão de países pequenos pelos maiores, seus vizinhos, e fronteiras adentro de cada país. A exploração de suas fontes internas de víveres e mão de obra pelas grandes cidades e portos. Há 4 séculos já haviam nascido 16 das 20 cidades latino-americanas atualmente mais populosas. Para os que concebem a história como uma contenda, o atraso e a miséria da América Latina não são outra coisa senão o resultado de seu fracasso. Perdemos, outros ganharam, mas aqueles que ganharam só puderam ganhar porque perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina entrega, como já foi dito, a história do desenvolvimento do capital mundial. Nossa derrota esteve sempre implícita na vitória dos outros. Nossa riqueza sempre gerou nossa pobreza, por nutrir a prosperidade alheia. Os impérios e seus belinguins nativos. Na alquimia colonial e neocolonial, o ouro se transfigura em sucata, os alimentos em veneno. Eu sei que vocês querem chorar agora. Então, gente, é isso. Falei um pouco aí do livro, fiz um comentário e li aqui parte da introdução para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Não se esqueçam de comprar o livro. Eu vou ver se eu deixo o link aqui para vocês no preço mais em conta que eu encontrar. E é isso aí. Um abraço.